O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, telespectador, telespectadora. 4 de junho, primeira sexta-feira do mês de junho, já estamos chegando aí no meio do ano. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho, sempre procurando trazer assuntos que sejam de interesse da nossa cidade. E hoje eu tenho certeza que é muito do interesse da nossa cidade, interesse de todos. Então será um programa bem revelador. Mas antes eu tenho que, como sempre, começar com aquelas minhas historinhas, não é? Os brasileiros adoram novelas e olhe que elas vêm desde o tempo que nós só tínhamos o rádio, não é? Como curiosidade, a primeira novela que se tem notícia foi veiculada entre os anos de 1900 e 1943 pela Rádio Nacional, então famosa emissora brasileira, que ficava eu não sei nem se ela existe hoje, mas ficava no Rio de Janeiro. Era uma novela cubana que foi adaptada e foi ao ar com o nome de Em Busca da Felicidade. Ficou cerca de 2 anos no ar e, enfim, é o que se sabe a primeira novela apresentada no Brasil. Na televisão, a novela ficou mais tempo no ar, foi Redenção, com 596 capítulos, exibida entre maio de 66 e maio de 68 pela extinta TV Excelsior, também cerca de 2 anos. Como outra curiosidade, o galã era o Francisco Cuor, que está aí vivo ainda, né? Mas por que estou falando de novelas longas? Porque temos em Nova Friburgo uma que está no ar desde setembro de 2018, ou seja, perto aí de completar 3 anos, ou seja, já bateu o recorde das novelas mais de longa duração. E que novela é esta? A assinatura da concessão do transporte público no município, claro, seguindo todos os trâmites legais. Fim do contrato, início da novela? Sim. O início da novela, em bem verdade, quando eu falo fim do contrato, início da novela, sim, eu estou querendo dizer que começou aí a novela. A bem da verdade, ela nem necessitaria ter começado. Bastaria o governo Renato Bravo ter tomado providências prévias, o que não ocorreu. E ela se arrastou durante mais de 2 anos do governo Renato Bravo. Por que eu falo isso? Porque quando o Renato Bravo entrou em 2017, ele sabia que o contrato com a nova FAO ia se encerrar no ano seguinte. Se ele tomasse as providências, talvez essa novela nem tivesse começado. Pois bem, em 1º de janeiro último, chegou Johnny Michael à prefeitura, ficando na expectativa de que a novela poderia terminar. O que acabou não acontecendo, e pelo andar da carruagem, muitos imaginaram, eu entre eles, que a novela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo versus FAO iria continuar se arrastando por muito tempo, porque eu pelo menos achava que a prefeitura não conseguiria uma empresa interessada no nosso transporte público e teríamos que continuar aturando a nova FAO. E ao longo do programa vocês vão dizer porque eu digo aturar a nova FAO. Mas eis que eu e muitos friburguenses fomos surpreendidos na semana passada com uma live nas redes sociais, onde o prefeito Johnny Michael, o vice-prefeito Serginho e o secretário professor Pierre anunciaram que a empresa Itapemirim irá assumir o transporte público friburguense, assinando um contrato emergencial durante 12 meses, permitindo assim tempo para realizar um processo licitatório que atenda à legalidade e os interesses do povo friburguense. Será o prenúncio do fim desta novela? É o que eu espero que nos responda o convidado desta noite, talvez a pessoa mais qualificada para falar sobre o assunto em nome da prefeitura. E daqui a pouco vocês saberão por quê. Enfim, eis o tema do programa desta noite. Será que a novela Transporte Público no nosso município terá um final feliz ou continuaremos vendo-a se arrastando sem saber quando e como terminará? E para conversar com vocês, estou recebendo Pierre da Silva Moraes, o professor Pierre, que é o atual secretário de governo da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que eu agradeço a presença. Vocês sabem que o programa
você está assistindo o inédito na sexta-feira, mas ele está sendo gravado na quarta-feira à tarde. E eu agradeço muito ao professor PR, desculpe eu falar assim, a força do hábito. Eu sei que é PR da Silva Moraes, é um nome formal que tem que ser chamado, mas a gente se acostuma a falar em professor PR, perder esse hábito é difícil. Porque ele tem uma agenda muito complicada, ele largou lá um tempinho e veio aqui. Nós estamos gravando por volta de 2h30. Eu agradeço muito, PR, por você estar aqui comigo para falar sobre um tema que é realmente do interesse de todo cidadão friburguense. E que sai dos municípios vizinhos, porque tem muita gente que mora fora de Friburgo, mas pega o transporte público em Friburgo, né? Obrigado por ter vindo, cordial boa noite. Boa noite, Modesto, muito obrigado aí pelo convite, né? Agradecer também à população de Nova Friburgo, ao telespectador do Pensando Nova Friburgo. E, Modesto, é um momento de utilidade pública fundamental, por isso a minha presença aqui também, porque o Pensando cumpre essa missão de utilidade pública, sobretudo no âmbito da política friburguense. E esse tema é um tema realmente que precisa trazer luz à nossa população, à nossa sociedade, tamanha complexidade que envolve essa temática. Bem, eu no início eu disse que eu fiz a afirmação na apresentação, talvez que você seja a pessoa mais qualificada para falar sobre as ações que o governo municipal vem tomando em relação ao transporte público desde o início do mandato do prefeito Johnny Michael. Me explique se eu estou certo, se você é a pessoa realmente que mais está trabalhando sobre esse assunto, pelo que eu sei mas explique ao telespectador se realmente você é o principal condutor dessa questão na prefeitura. Sim, Modesto, olha só, né? No início do governo, Johnny solicitou que eu fizesse uma acumulação de secretarias, né? Pelo menos a início, tamanha complexidade que se encontrou a prefeitura no seu processo de gestão e principalmente no âmbito do transporte público. Era uma missão muito grande para se trazer uma solução, uma luz e soluções que você não consegue fazer num passe de mágica. A gente já pegou um problema como a novela mesmo relata, essa novela foi muito fiel à situação que aconteceu. A prefeitura pegou um passivo gravíssimo. Desde setembro de 2018, a prefeitura veio ali estendendo com TAC no Ministério Público, que não foi homologado pelo Poder Judiciário. Depois firmaram um termo de acordo para pagamento sem contrato nenhum de um subsídio, que inclusive hoje é alvo de improbidade administrativa, de inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual, em face de Renato Bravo, em face também da FAOL e da gestão Renato Bravo. Está aberto esse inquérito, né, exatamente apurando essa improbidade administrativa por esses pagamentos ilegais. Inclusive a nova FAOL fala, o município está me devendo. Ela fala desse dinheiro ímprobo, que no meu entendimento também não é, nem que ela quer da prefeitura. A gestão agora não vai se meter em improbidade administrativa fazendo esse pagamento. Então, o que aconteceu? A mim caiu a missão e a minha equipe de trazer luz a essa situação. Dificílima, não só essa, como também no âmbito das outras concessionárias. Então, esse início de governo, eu estou fazendo essa acumulação, fiz essa acumulação e a gente conseguiu ter resultados positivos. Primeira vez que nós conseguimos contratar uma instituição brasileira, que é o Cefet Minas, que vai fazer o estudo do transporte na cidade. Uma curiosidade, governos anteriores diziam que seria um custo de R$ 1,5 milhão a R$ 1.800.000 a contratação. O governo conseguiu por menos de 400 mil. 346 mil, 356 mil, não me recordo o exato valor, mas é nessa casa. Olha a diferença de valores. O Cefet, já estamos em contato, e o Cefet, de todo esforço, vai vir aqui, mesmo nesse problema do repasse às universidades e aos institutos tecnológicos. Então, conseguimos esse passo. Conseguimos uma recuperação de recurso público no âmbito, por exemplo, da Águas Nova Friburgo, de mais de R$ 1.280.000. Um ferimento ao contrato que a Águas não tinha cumprido, e há bastante tempo, aliás, e a gente não entende por que essa cobrança não foi feita anteriormente. Nós chegamos, fizemos a cobrança, a Água já pagou.
Isso, olha só, em 4 meses. Também recuperamos o quê? Poupamos do cofre público mais de 5.376.000 reais com relação à tarifa paga à companhia de lixo. Haveria um reajuste agora sobre o IGPM, nós analisamos, não cabe IGPM, convidamos a empresa para uma reunião e, inclusive, no dia 31 agora, assinamos o 8º termo aditivo, passando para IPCA. Isso significa que mensalmente vai ter uma economia na ordem de 449.000 reais nos cofres públicos. Isso eu estou falando, juntando Águas de Nova Friburgo e EBMA, na ordem de mais de 6 milhões de reais. Eu estou falando aí numa ordem de quase 7 milhões, se a gente somar a outorga da EBMA, que não estava sendo paga e foi identificada pela equipe técnica, que agora eles vão pagar. O aluguel do imóvel da Águas de Nova Friburgo, que é do município, que não tinha reajuste há anos, e a gente identificou por que não tinha esses reajustes. Então, Modesto, só de imediato, a população de Nova Friburgo, eu trabalho no silêncio. A minha equipe técnica, brilhante equipe, aliás, competente, através do trabalho, nós recuperamos em menos de 5 meses, ou poupamos 7 milhões de reais dos cofres públicos. Eu quero ver na história do município quem é que conseguiu fazer isso. Dentro das concessionárias. E mais, o pepino, o abacaxi sem faca para descascar do transporte público, que é o tema do programa hoje, que eu estou aqui disposto a trazer luz sobre esse tema para a população poder entender. E a sociedade, que é um tema muito importante, e a gente tem que entender o que nós enfrentamos e estamos enfrentando, o que o governo Johnny Michael enfrentou nesse início. E o prefeito teve a firmeza de não aceitar determinadas propostas, porque foi firme na questão do transporte público, e a gente seguiu a toada, porque é nosso princípio, para trazer resolução à questão. Bem, então ficou claro por que você é a pessoa mais importante para falar sobre esse assunto. Mais importante até do que o próprio prefeito, porque você está enfiado no assunto até o pescoço, buscando solução. A gente sabe que quando o prefeito Johnny Michael se lançou candidato a prefeito, ele sabia que ele teria que participar dessa verdadeira novela Transporte Público. Ou seja, ele não pode de forma alguma alegar desconhecer esse novelão. Né? Da mesma forma, você exercia o cargo de vereador, também sabe dessa novelona, né? Agora, vocês imaginaram que chegariam perto de 6 meses do mandato de Johnny nessa situação, uma contratação emergencial? Por que não deu certo as negociações com a nova FAO para que, digamos, desse tempo de fazer esses estudos e fazer um contrato emergencial com a FAO? O que aconteceu que não foi possível essa solução? Essa pergunta é muito importante, Modesto. Só acrescentar um pouco a minha fala anterior, resolveu-se também a questão do CEA, tá? Hoje o CEA entra direto no cofre da prefeitura e vai ser fiscalizável pela população, coisa que não tinha. Resolvemos a questão do CEA também. Explica melhor rapidamente o que é o CEA. O CEA é o Centro de Educação Ambiental. Sei. E esse recurso era um recurso que não entrava no cofre da prefeitura através de uma conta direta. Quem pagava essa conta era a EBMA. Mas quem fazia o projeto era a prefeitura. Então era uma coisa muito esquisita que acontecia. A EBMA, como se tivesse o salário, deixasse para a prefeitura gastava errado, e quem pagava a conta era a EBMA. Tem vários processos judiciais sobre o CEA, e falta de transparência desse dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente, inclusive, a EBMA elogiou muito, porque os membros da concessionária disseram, sempre pedimos isso e nunca nos foi permitido. A transferência direta para uma conta da prefeitura. E agora vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então é muito importante que tem muita gente que questiona essa questão do CEA e o governo Johnny Michael, através da Secretaria de Governo, nesses meses iniciais, deu termo a essa situação. Sobre a questão do transporte, vamos contar o que aconteceu. Eu falei logo no introito que, após o termo de ajuste de conduta do Ministério Público findado,
o governo Bravo fez um termo de acordo com a FAOL, que até homologou na Justiça, num pagamento inicial de R$300 mil por mês e depois R$400 mil. E o Renato não pagou todos os meses. Aí a gente entrou no governo com a FAOL cobrando esse recurso do governo municipal. Lembre-se até que no final do ano os funcionários pararam. Houve uma greve, exatamente para receber, a FAOL pressionando junto aos funcionários para poder receber esse dinheiro da prefeitura. Só não te cortando, a gente sabe que foram, lamentavelmente, massa de manobra da empresa, né? Foi o que aconteceu naquela ocasião e depois aconteceu também nesse ano. Aconteceu depois, que é outro assunto que eu vou falar mais à frente. Aí nós pegamos esse passivo, nós fizemos reuniões, o Johnny fez uma reunião, coisa que nunca aconteceu, na Câmara Municipal, ainda no ano de 2020, com os concessionários, para mostrar a regra de transparência que existiria, o preto no branco, que haveria na gestão. Então, o primeiro problema a resolver era o transporte público. Né? Como o pessoal fala na prefeitura, um abacaxi para descascar sem faca, tem que ser com a mão. E aí nós pegamos o quê? Iniciamos o processo e aí tinha o licitatório, que teve 2 movimentos desertos na licitação, e a gente poderia até tentar um terceiro processo na licitação. Só que nós identificamos uma irregularidade gravíssima, comunicada ao Tribunal de Contas, né, de interferência dentro do processo da prefeitura. Então não podia mais seguir com ele. Ele estava viciado. A gente comunicou isso ao TCE, e é uma coisa grave no nosso entendimento, que eu não posso aqui relatar, porque é uma denúncia grave que os órgãos já têm ciência. Então, isso é muito grave na licitação da empresa de ônibus no ano anterior, que não vingou. Então, a gente teve que descartar o processo licitatório. Outra coisa, a gente começou a ver com a empresa como é que ela ia prestar o serviço e ela veio reclamando de problema de déficit. A pandemia, queda do número de pagantes, dificuldades, e aí a empresa começou a cobrar um pagamento. A gente falou, olha, sem contrato não tem como o município fazer qualquer tipo de repasse do Funcotar. Não há condição. A gente tem que ter uma autorização legislativa para isso. Nisso ele vinha falando na casa de 400, 500 mil, 600 mil. Aí os meses foram passando, de repente ele chegou com 1,5 milhão mensal. E empurrou para o prefeito. Prefeito, ou você me paga na ordem de 1,3 milhão a 1,5 milhão de reais, ou eu não presto mais o serviço. E foi assim. Aí quando o Johnny disse não, ele pegou no dia 15 de abril um documento e entregou o serviço. Aí eu pergunto ao cidadão de Nova Friburgo, como é que o município dispõe de 1,5 milhão de reais, aproximadamente, mensal, para entregar para uma empresa por causa da pandemia? A crise veio para todo mundo. A crise está com todo mundo. E aí é uma coisa muito importante. Por que não a FAOL? Porque a FAOL quis entregar. Quando fomos ao Ministério Público para uma tentativa de um acordo dentro do Poder Judiciário através do MP, nós colocamos as nossas condições e a FAOL colocou a delas. Estava exatamente nesses termos absurdos de valores que a prefeitura deveria pagar. E a gente não concordou com isso. Seria um ato, inclusive, insano com as contas públicas. Então a gente ficou literalmente numa situação de aperto. E a FAOL imaginava que não fosse possível tempo e condições de a prefeitura preparar um emergencial e, mais do que preparar um emergencial, aparecer aqui empresas interessadas. Aí está a chave do negócio. A forma como foi apresentado o emergencial. Bem, tem uma questão aí, eu converso bastante. Você sabe que eu milito nesse meio político há 40 anos, e eu, pelo fato de eu não ter ligações, durante muitos anos eu fui ligado diretamente ao Dr. Heródoto. Mas desde que eu assumi essa cadeira aqui,
eu resolvi não ter mais ligações político-partidárias com grupo nenhum. Então, eu tenho liberdade de conversar com todos. Eu tenho conversado. E existem duas correntes, e não só no meio político, mas também de pessoas, né? E eu vou te dizer as duas correntes que eu tenho ouvido. A primeira corrente é que faltou habilidade à prefeitura em lidar com a direção da nova FAO e perderemos uma empresa que faz parte da nossa história há cerca de 70 anos. Aí me cabe fazer uma observação importante. A FAO foi fundada em 1950, mas até cerca de 1910 ou 1911 era de famílias de Nova Friburgo. Era uma empresa genuinamente friburguense, que infelizmente foi obrigada a vender sua participação por uma odiosa perseguição que sofreu durante o mandato de Saudade Braga. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Eu não posso dar mais detalhes, como disse o professor Pierre, tem coisas que a gente não pode falar. Mas essa FAO que existe hoje aí não é aquela FAO que o friburguense tem saudade, como nós temos saudade da Companhia de Telefone de Nova Friburgo, da Companhia de Energia Elétrica de Nova Friburgo. Essa é uma outra, a nova FAO é uma nova empresa. Por outro lado, estão outros que pensam, eu entre eles, de duas uma. Ou a atual direção da FAO está a fim de sair do município, está simplesmente arranjando desculpa para dar no pé, ou eles tinham absoluta certeza de que a prefeitura não conseguiria uma outra alternativa que senão se quedar ao que eu chamo de chantagem deles. Por que eu chamo de chantagem? Primeiro, não é razoável a forma desrespeitosa com que um dos sócios da empresa tratou o prefeito de Nova Friburgo, e isso eu acho, ele cometeu para mim uma afronta. Tá? Ah, mas o áudio é dele, não é? Não sei. Mas para mim é uma forma afrontosa, porque não vai negociar com o prefeito, vai negociar então com quem? Será que ele estava esperando que a Câmara Municipal fizesse um movimento? Então. Segundo, eu considerei patética que ela desfile num sábado de tarde de 15 ônibus descer na serra, como se fosse o início da retirada da FAO e assustando os trabalhadores friburguenses, segunda-feira não teria um ônibus. Depois vem uma história de que, não, foram locados no final de semana. Isso, para mim, é conversa para boi dormir. E, por último, mas não menos importante, o movimento dos motoristas, que eu entendo que eles têm o direito de ficarem preocupados, que fizeram uma caminhada da antiga estação de integração, né, lá na praça, até a prefeitura, mas usando ônibus da empresa, onde já se viu um patrão permitir que o empregado use equipamento da sua empresa para fazer movimento. Então, isso para mim, ele estava querendo sair, que eu não concordo com aquela primeira turma que acha que a prefeitura não teve habilidade, não vão perder a tradicional FAO. Para mim, ou os sócios querem sair de Friburgo, ou eles tinham absoluta certeza que a prefeitura não ia conseguir arranjar uma empresa para fazer esse transporte, ele estaria com a faca e o queijo na mão e a prefeitura teria que sentar, como diz o outro, no colo deles. O que você me responde para essas duas correntes? Olha só, Modesto, para que o pessoal diz que não houve habilidade, olha só, as habilidades, entre aspas, existiam no passado. Essas habilidades não existem nesse governo, não. Então, acho que eu já disse bem claro a forma de habilidade, porque a habilidade de você pegar um prejuízo ao interesse público, você ceder uma chantagem, você se colocar numa situação de ilegalidade, isso é falta de habilidade? Me desculpe. Acordo com a FAO seria nos termos das velhas políticas. A gente não quer praticar a velha política. Tem que ser um novo. E aí parte para o enfrentamento. Ou a gente escolheu ir para o enfrentamento. Dentro da lei e dentro da possibilidade legal. Com relação à corrente segunda, que é a corrente que olha que a prefeitura realmente teve que tomar a medida, é a corrente que está na linha correta. Porque se quer mudança, quer transformação, se está satisfeito com a cidade, é uma coisa. Se você quer mudança para a sociedade, quer melhorar a sociedade, está na segunda corrente. Então a gente tem reclamações, tem situações complexas, e a gente vive uma empresa hoje, FAO, que é vinculada à FETranspor. É isso. É um braço muito forte. Então, houve um enfrentamento do governo
em relação a isso. Nova Friburgo hoje passa a ser a única cidade do estado que não está debaixo da Federação de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eles tentaram forçar a barra para ficar. E vão tentar fazer os movimentos. Já tem papo aí de pressão em cima de funcionário que não vai abrir o aviso prévio dos funcionários. Olha que situação grave. Olha a situação gravíssima. A gente já está vendo um certo descuido aí com os ônibus. Ontem mesmo, vazamento de ônibus no Cônego. Olho lá, correndo no Cônego todo. Então é uma coisa que eu estou até preocupado, a gente conversar inclusive com os órgãos judiciários em relação à exigência que eles têm nesse período de prestar o serviço com qualidade à população. E também de respeitar os trabalhadores. Porque não é possível que você não vai dar baixa na carteira de um trabalhador já anunciando a saída. E eles só estão por causa de uma decisão judicial e de uma compreensão natural que a empresa tem que ter, que ela fica aqui durante anos, ela não pode chegar e largar em um mês e ir embora. Até porque é um serviço essencial, não pode brincar, né? Fato, e a transição não acontece num passe de mágica. Então, o que acontece? Nós tivemos que abrir um processo emergencial, o abrimos com base na nova lei de licitações, que é uma lei mais moderna, é uma lei que permite até a contratação por 12 meses, e uma legislação que entende que a finalidade precípua do processo é a contratação. Eu vou pedir, a gente vai voltar para falar sobre continuar, mas agora já está no meu horário do meu primeiro break, tá? Marcolinho, está na hora, não está? Então vamos para o primeiro break, aí na volta você vai falar sobre esse processo emergencial, que é o que também está motivando o programa, que causou um espanto semana passada quando vocês anunciaram isso. Voltamos em 2 minutos. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retomando com esse palpitante tema de interesse geral, que é a situação do transporte público. Você falou nesse contrato emergencial que foi uma possibilidade que a legislação nova permitiu. Então vamos falar sobre esse processo que culminou com a seleção da empresa Itapemirim. Como é que vocês chegaram a isso? Como é que foi feita essa escolha? Quando é que provavelmente o contrato será assinado com ela e quando ela assumirá os serviços? Olha só, Modesto, boas as questões aí. Primeiramente é o seguinte, nós já tínhamos que fazer um contrato emergencial com uma certa robustez. Isso foi feito em tão rápido tempo, volto a frisar aqui, a competência da equipe, e também a questão da lei orgânica. Teve muita gente que falou assim, como é que um contrato emergencial prevê ônibus elétrico? Que a lei orgânica estabeleceu. E isso foi muito importante. Sabe por quê? A Secretaria de Infraestrutura e Logística, que eu aqui saúdo imensamente o secretário Dani, enviou uma proposta para mais de 100 empresas de ônibus. Olha a consulta que a prefeitura fez. Em pouquíssimo tempo. Olha só, em pouquíssimo tempo. Para mais de 100 empresas. E o ponto interessante que veio foi sobre a questão do elétrico. O elétrico, inclusive, a gente coloca isso no final do termo de referência, que o próximo processo de contratação, que é o processo licitatório ou outro, segundo a legislação, vai prever a energia limpa para a cidade. Inclusive, uma das propostas veio com ônibus elétrico. Nós tivemos 2 empresas. Ela apresentou ônibus elétrico.
Só que uma das empresas, essa, não apresentou toda a documentação, faltou a documentação na habilitação e também a capacidade econômica para poder prestar o serviço até o final do contrato. A outra empresa foi o Grupo Itapemirim, que apresentou e se habilitou mediante a documentação apresentada contemplando. É natural que nós pedimos um tempo apertado e tivemos que ter um rigorismo temperado. Segundo a legislação prevê, o termo é cum grano salis, com a pitada de sal. Porque a gente tem que ter a meta da contratação. Então a gente teve num processo emergencial isso, senão o que aconteceria? Vamos que não aparecesse empresa nenhuma. O município vai ter que fazer uma contratação direta. E aí para pensar, poderia ser com a FAOL? Não, ela entregou o serviço. Não foi o município que expulsou a FAOL. Foi a FAOL que quis sair. Isso tem que ficar muito claro. O município estava aberto ao diálogo, mas dentro dos termos legais, dentro da razoabilidade. Quando faltou razoabilidade e base legal, não tinha mais conversa. Então, quem quis sair tem que ficar muito claro para a sociedade. Não foi o governo que embarreirou a FAOL. A FAOL quis sair, porque a FAOL não se adaptou à política correta que tem que se ter no âmbito da legalidade e da razoabilidade pública. É isso. E aí nós tivemos a análise das duas documentações e foi muito interessante, Modesto, porque isso está sendo ressaltado pelas empresas. É muito comum nos processos de contratação do propositor procurar as secretarias. E queriam falar comigo. Queriam falar com o prefeito. O que o prefeito, o que eu tomei de posição? Durante a apresentação de proposta e no processo de julgamento, não tem contato com a empresa. Quem está julgando não tem contato com a empresa. Pode contratar outro setor da prefeitura. A nós não. Para tirar a dúvida. Então, o próprio representante do Grupo Itapemirim disse, olha, uma das razões do grupo ter aceito foi a lisura e a isonomia de tratamento que houve no procedimento. Porque se a gente percebesse qualquer pingo de interesse para interesse para lá e atendimentos escusos, a gente sairia e não participaria. Então, essa foi uma diferença crucial. Como que eu tenho, num processo emergencial, duas empresas e eu não tenho nenhuma numa licitação? Olha só. Então, o Grupo Itapemirim foi aquele que se habilitou, houve todo um levantamento da situação do Grupo Itapemirim. As pessoas têm que entender que a Itapemirim, de anos atrás, né, da família Cola, com uma série de empresas que eles abriram também. Isso a gente vai chegar já na próxima pergunta. Uhum. Vocês agora, a decisão do Itapemirim foi nesse tom aí. Sim. Agora, quando é que você imagina que eles vão assumir? Ó, nós recebemos o diretor de negócios da Itapemirim na segunda-feira e os setores jurídicos da prefeitura com o da Itapemirim já estão em conversa, que a prefeitura é que lavra o contrato, mas tem que submeter à Itapemirim os termos contratuais, Claro. para que a gente possa fazer essa assinatura, né, quiçá, e o objetivo é esse, né, todo o empenho vai ser para acontecer isso já na próxima semana. Ou seja, a gente imagina que depois de assinar o contrato, que 60, 90 dias... Aí o prazo Porque segundo a decisão judicial, seriam 90 dias, né? a gente tem 60. 60 dias. A gente tem uma situação da decisão judicial e tem uma situação relativa aos 60 dias que ela tem que assumir após a lavratura e a assinatura do contrato. Ou seja, assinou o contrato, se assinar na semana que vem, ela terá que assumir em tem 60 dias. Só que os 60 dias extrapolam o prazo judicial. Sei. Só que o Grupo Itapemirim tem demonstrado, pelo menos tem nos anunciado, condições de assumir em menor prazo. Menor prazo. Né? Então é para isso que a gente está envidando os esforços para que isso aconteça. Agora sim, vamos falar da Itapemirim. Se a nova FAOL já tem cerca de 70 anos, vamos pensar na FAOL friburguense, né, que a verdade
Ela foi fundada em 1950 pela família Canto, você conhece muito bem, né? A Itapemirim é uma empresa que chegou, pelo menos lá foi fundada pela família Collor, né? Faleceu até recentemente. Camilo Collor. Camilo Collor, que foi deputado. Sim, deputado federal. É uma pessoa importante no cenário nacional. Lá pelos anos 80, 90, a aviação Itapemirim foi considerada uma das maiores empresas de aviação da América Latina. Um poderio imenso. Mas nós sabemos que depois dos anos 2000, por questões lá de ordem familiar deles, o negócio degringolou um pouco. E eles, em 2016, houve um grupo comprou uma parte, entrou em recuperação judicial, né? E ainda continua em recuperação judicial. Eu sei que eu li nessa semana, a notícia que eu li, até no site de economia, é que a empresa está pleiteando junto ao juiz responsável está fazendo digamos, acompanhamento da recuperação judicial, a saída do processo. Sim, isso é até interessante. A Itapemirim tem no prazo de recuperação judicial, que aconteceu com a TAM. Isso aí acontece com qualquer empresa. A TAM, recuperação judicial, não, como o nome está dizendo, é Sim. um tempo para a empresa ganhar fôlego. Exato, para ter o fôlego. E isso é importante, porque... É um mecanismo legal Exato. interessante. Isso acontece com vários grupos empresariais. Claro. A TAM entrou em processo de falência. Foi. Entrou em processo de recuperação judicial, veio com as linhas aéreas argentinas e fundiu. Foi. E entrou em recuperação judicial, saiu. Isso. Agora, estão se falando aí, é o que depois, que vão ser claro, eu vou ser claro para você. Então, a gente está falando de uma empresa tradicionalíssima no país, que já foi uma das maiores da América Latina, mas que não passa por aquele momento pujante, não existe mais. Então, logo, eu sei que eu estou falando, eu me surpreendi, porque eu imaginei, sinceramente, que a prefeitura ia ter que entubar essa nova FAO aí, que vocês não iam conseguir dar uma solução no curto prazo. Então, eu lembro que eu estava à noite, eu acho que foi quinta-feira passada, né? Foi quarta ou quinta-feira. Na hora eu estava no WhatsApp fazendo um trabalho lá e eu recebi uma notícia, né? Que o meu celular à noite, quando eu estou trabalhando, eu boto aquele aplicativo que quando entra a notícia ele faz um barulhinho, né? Aí eu entrei e um amigo meu falou, Modesto, entra no site Facebook da do Facebook da Prefeitura, que tem um pronunciamento muito interessante, você vai gostar. Entrei, já peguei no meio do caminho e me surpreendi, sinceramente, me surpreendi. Falei, o quê? O prefeito conseguiu uma alternativa que eu achei que não iria. Aí tá bom, aí Itapemirim vai entrar. Aí começaram as ilações, né? Primeiro, no dia seguinte apareceu aí aqueles, digamos, informativos que você consegue, né, na internet, né, de CNPJ. Ah, mas a Itapemirim que vai entrar não é Itapemirim tradicional, é uma outra, é uma Itapemirim fake. Ah, vai trazer o ônibus velho para Nova Friburgo. Ah, eles têm experiência em transporte de longa e média distância, não têm experiência em transporte urbano. Ah, tem um dossiê rodando por aí que está mostrando que os atuais donos estão pendurados no judiciário. Ou seja, existe muita gente que não está botando fé que a Itapemirim possa fazer um bom trabalho em Friburgo, que hoje ela é uma empresa saudável. O que você tem a responder para esse monte de gente que está fazendo essas afirmações, né? Você sabe que antigamente, eu sempre falo até hoje, nós tínhamos a chamada esquina fofoqueira, né? Hoje nós temos as redes sociais fofoqueiras, né? Mudou um pouco o lugar. E de distorção, né, Modesto? Olha só, vamos colocar os pingos nos is com relação a isso. Primeiramente o seguinte, a Itapemirim entrou em falência em 2016 e os anos de 2016 e 2017 foram anos muito conturbados. É normal. Uma empresa que ficou com um processo, um passivo de dívida enorme, né? O grupo que entrou pegou um passivo multibilionário, né? Até bilionário, na casa dos bilhões. Bilionário, né? Bilionário, na mesmo. casa de 5 bilhões, e conseguiu reduzir isso na casa de 900 milhões. E, por exemplo, nesse dossiê louco que colocaram aí, apócrifo, produzido, cheio de falsidades. Eu já li, por sinal. Apócrifo. Apócrifo, inclusive, porque quem tem a verdade consigo coloca o nome. A própria Constituição fala então, que coloca o nome. É um direito fundamental a livre expressão de pensamento vedado ao anonimato.
Pô. Então, aí vai nisso. Aí para pensar. O Grupo Itapemirim, ele entra num processo de recuperação judicial. E questionaram muito, mas a empresa foi criada agora. O que acontece dentro do sistema de recuperação judicial? Você cria uma holding para ancorar as empresas do grupo societário. Isso é normal no mundo das empresas, no sistema jurídico brasileiro e legal. Então foi criada a holding Itapemirim Group Limitada e ela ancora, né, para o mercado novamente todas as demais empresas que formam grupo. E o mais incrível, como que uma empresa em regime de recuperação judicial consegue abrir uma empresa aérea no meio do processo. Consegue comprar aviões A320. Consegue aprovação na ANAC para começar voo no dia 29 de junho. Aí eu digo, entrar no mercado de disputa, onde tem Gol, onde tem Latam, onde tem Azul, eles ficaram satisfeitos? Não. Depois, vim para uma área do estado do Rio de Janeiro. É porque eles não têm experiência em ônibus urbano, pelo que eu sei, né? Mas é o mercado que eles estão querendo abrir. O que acontece? A empresa está ampliando o seu abarcamento no mercado. Temos que lembrar que a IBMA escolheu o Friburgo para lançar o sistema dela, né? Pode ser o mesmo caso da Itapemirim. Sim, o Itapemirim é a primeira cidade que eles vão experimentar o ônibus urbano. Só que a Itapemirim tem experiência em transporte. Tem. E transporte de passageiros. A Itapemirim hoje, ela atende entre 2.500 a 2.700 municípios brasileiros. 48% da rede de turismo no Brasil tem a Itapemirim envolvida. Está entre os 50 grupos empresariais de maior pujança no Brasil. Tem aporte de investimento internacional. Eu vou dizer que essa empresa é uma empresa fake? Aí eu vou dizer ainda mais. A recuperação judicial da Itapemirim, a gente levantou, a gente estudou. Ela está para findar em 2027. No dia 24 de maio, às 17h52, a presidente do Grupo Corporativo de Governança da Itapemirim, a doutora Karina, protocolou na primeira vara de falência e recuperação judicial de São Paulo, no polo central de São Paulo, o pedido de saída, de terminação da recuperação judicial. Ou seja, quitar. Só não vai fazer os pagamentos ainda, que depende do trânsito em julgado, nos termos da legislação. Porque há pagamentos em questionamento judiciário, por parte da empresa, do grupo, por parte de credores, que tem que ter o trânsito em julgado para ver o pagamento. Todos os demais, a Itapemirim está quitando. Então, uma empresa que está saindo da recuperação judicial por meio de uma holding que amplia sua possibilidade legal dentro dessa situação, desse contexto, investe em linhas aéreas, propõe abertura para linhas urbanas, e isso já foi aventado pelo presidente já desde 2016. Abriu a oportunidade em Nova Friburgo, eles vieram, testaram a situação, mesmo no estado do Rio de Janeiro, e estão enfrentando o quê? Entrando numa seara onde quem mandou foi a FETransport, e quem manda é a FETransport. Então, Nova Friburgo está rompendo com um espaço onde sempre foram as empresas do Rio que tomaram conta. E aqui era o espaço reservado da FAOL, do grupo da FAOL. E agora vem um grupo que vai ocupar o espaço e poderá tomar outras cidades, conforme o serviço vão prestar aqui. Você não acha que esse pessoal aí da FETransport não vai tentar impedir essa assinatura, não? É isso que é a briga grande. É briga de cachorro grande. É aí que está o embate. Porque é um enfrentamento. Mas só que tem um detalhe. Não foi a Itapemirim que quis aqui tomar da FAOL. A FAOL que saiu. Volto naquela discussão. Quem deixou o flanco foi a própria FAOL.
É aí que está. O flanco foi deixado, a prefeitura pegou o flanco e ofertou para toda empresa interessada. Você joga pôquer? Oi? Não. Pois é, na jogada do pôquer, há bastante tempo que eu não jogo, mas eu na juventude gostava muito de um jogo de pôquer. E tem o famoso blefe, né? Você sabe o que é, né? Você está com umas cartinhas ruinzinhas, mas você dá a impressão que está com um jogo forte, bota o adversário para correr e põe a mesa. Nessas hipóteses de que a FAO, pelo comportamento errático da direção, pelo menos no meu entendimento da FAO, para mim, ou eles estavam a fim de sair, mesmo de Friburgo, acharam que o mercado não compensava, ou brefaram de que a prefeitura não ia pagar para ver. Você entendeu? O jogo de blefe funciona assim, né? Para dar certo, eu brefo e o adversário não pode pagar. Se ele pagar, ele vai descobrir que meu jogo é fraco e vai perder. Para mim, ela, quando entrou com aquele digamos, o protocolo na prefeitura que ia entregar os serviços, eu considero que ela muito mais brefou do que estava jogando a sério. Mas, pelo jeito, quem não sabe brefar, ou tem autossuficiência no blefe, tem hora que cai do cavalo, né? Porque ele brefa e o outro, em vez de correr, paga para ver o jogo. E nessa hora, você bem disse, a FAO não está saindo porque foi escorraçada, está saindo porque disse que queria sair. E é fato. E tem uma questão que faltou falar, sobre a questão da ilação de ônibus velhos. Ah, isso aí, que você está falando que vem aqueles ônibus dos anos 70 para lá. Está publicizado. A Itapemirim anunciou investimento de 65 milhões de reais no transporte público municipal de Nova Friburgo. Então ela está chegando que não é com pouco dinheiro, 65 milhões de investimento. E a fala do diretor de negócios foi muito clara. A Itapemirim quer fazer de Nova Friburgo uma vitrine. E para pensar indiretamente a importância para o turismo da cidade. Porque nós tendo uma Itapemirim aqui, que é fortíssima no turismo brasileiro, o quanto que o nome de Nova Friburgo não vai se espalhar turisticamente através do Grupo Itapemirim. Agora, vamos a questões práticas, né? 3 perguntas que eu tenho ouvido toda hora também a partir do anúncio da vinda da FAO. Como será o encerramento da atividade da Prefeitura Nova FAO? Vocês já imaginaram como é que vai ser esse encontro de contas? Essa situação é uma grande interrogação até. A gente vai ter a afirmação do contrato, caberá à empresa contratada proceder à sua instalação e aí ela vai ter que lidar com a FAO. Uma coisa que me preocupa é que a FAO já tem que paralisar a questão do Fricard. Ela já tem que criar um outro mecanismo de pagamento, porque as empresas não podem ficar pagando. E depois, o que faz com o dinheiro? A gente alertou isso. Eu sei. Inclusive, eu mesmo trabalho na empresa. A gente paga os nossos trabalhadores e depois a outra não... Então, um leva o dinheiro, o outro vai fazer o serviço? Então, não vai. Isso, exato. Isso. E a Fricard é do grupo da FAO. A Fricard não é o Rio Card. Então, o Rio Card não. O Rio Card ainda é possível você conseguir fazer o manejamento do recurso. Agora, a Fricard... Então, a FAO, ela tem que já criar um planejamento para isso. E foi o que nós, inclusive, levantamos. A Procuradoria da Prefeitura foi muito eficiente e competente, dentro da sua atribuição jurídica, na ação judicial junto ao Fórum de Nova Friburgo. E a decisão da juíza foi muito pontual. A juíza foi muito assertiva dentro do posicionamento dela. Por sinal, é uma bela peça. Sim, uma peça jurídica muito bem elaborada pela juíza aí. Meus méritos à doutora Paula, porque foi realmente, eu li a peça, a gente vê que é de quem conhece e fundamentou muito bem o documento. Né? Mostra o conhecimento. Eu não sou advogado, mas li tudo, tanto no meio do direito, que aprendi bastante. E que mostra o conhecimento da juíza sobre o tema. Isso. Né, sobre a situação. Então, a transição agora, Modesto, porque para pensar, na sexta-feira saiu o resultado. Foi comunicado ao Grupo Itapemirim, né, a vitória no certame.
Segunda-feira, o diretor de negócios já vem a Friburgo. Quer dizer, teve um sábado e um domingo. A gente tem essa semana agora, que tem amanhã o feriado. Quer dizer, na quinta-feira, né? Que foi na quinta-feira, o feriado de Corpus Christi. Não tem problema falar, não, Né? Como já disse, a gente Que gravou na quarta, então o Então, pessoal assim, sabe. o feriado de Corpus Christi, né? E emenda. Então, na próxima semana, vai se avançar e o processo de contratação vai se firmar. Inclusive, ele esteve aqui, e é muito comum os ajustes preliminares, isso no mundo jurídico, e, simbolicamente, nós fizemos um ajuste preliminar para a assinatura do contrato. Exatamente firmando isso quando o diretor de negócios trouxe uma série de notícias alvissareiras que depois Nova Friburgo vai poder experimentar. Então, a gente torce para que o Grupo Itapemirim proceda aqui uma boa transição com a FAOL. A gente espera que a FAOL saia de cabeça em pé, respeitando os funcionários e respeitando essa transição, porque tem que atender a cidade, que não fala que ama Nova Friburgo, é a hora de demonstrar o amor. Amor se demonstra na dor. Claro. É aí que se demonstra o verdadeiro amor. Então, que tenha a melhor transição possível e que, posteriormente, o serviço ocorra da melhor forma possível na sua operacionalização, aproveitando-se, como a Itapemirim já anunciou que quer aproveitar os funcionários da FAOL. Isso é outra pergunta que eu ia fazer. Sim. Como é que ficam os 500 Sim. motoristas aí? Eu conversei com o vice-presidente da empresa no dia da comunicação, isso foi, na verdade, na quinta-feira à noite, com o Adilson Furlan, e o Adilson foi categórico em me dizer, olha, a Itapemirim envidará todos os esforços para aproveitar o máximo possível o corpo funcional com a expertise na operacionalidade do serviço da empresa que está hoje instalada na cidade, que está se retirando. Que é, por sinal, uma medida inteligente do empresário, né? Porque Sim. os motoristas que conhecem. E, por fim, outra questão. Onde ficará a garagem dessa empresa, hein? Aí é que eles estão, logicamente, esse tempo agora, em que eles vão fazer o processo de levantamento para se instalarem, é que eles vão analisar o processo da garagem. E aí pode até haver mesmo uma negociação com a própria FAOL. Isso é possível. Eu não sabe, se fala que aquela área ali não é da FAOL, é área alocada. Eu não sei se foi comprada quando a FAOL foi para lá, porque aqui eu me lembro que aquilo era a antiga área da Cora, né? Era concretos racionais. Foi uma... Mas hoje é da FAOL, é da FAOL, sim. Hoje é da FAOL. É da FAOL. Então, hoje é da FAOL. Mas, porque se a FAOL vai sair daqui, que ela vai ficar fazendo com aquela área? É uma área que... o interesse... Qual o interesse que teria ali? Uma grande empresa se instalar ali? Se falou aí no supermercado, no atacarejo, né? Para a construção civil, eu trabalho na empresa construtora e vou dizer a você o seguinte, é uma área que o interesse comercial não é tão grande assim. Tá? Não é área de interesse comercial, de grande interesse comercial para a construção civil. Para um supermercado, um atacarejo, pode ser. Mas eu não sei se há interesse de ter mais gente aí. Uma coisa é certa, a FAOL não vai querer largar um terreno aí largado, né? Então, é melhor fazer negócio com alguém para algum dinheiro. Nós estamos chegando já ao final, aí estamos nos últimos minutos. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão assinando um contrato emergencial de 12 meses. Existe um comentário antigo, entra governo e sai governo, e o transporte em público em Nova Friburgo é considerado uma verdadeira caixa lacrada para a prefeitura, que a prefeitura tem muito pouca informação, que a prefeitura não sabe exatamente quantos passageiros são transportados, em que linha. Isso é importante. Ou seja, a prefeitura entra no escuro até para fazer licitação. Eu lembro que nos anos 80, quando o Dr. Heraldo foi prefeito, eu trabalhei um período na prefeitura, e mesmo depois nas empresas dele, ele me tacava para fazer análise dessas planilhas de aumento de... Né, eu sempre fui muito boa em matemática, ele botava isso como exercício, né? Eu trabalhava nas empresas dele, não ganhava nada, mas ele me botava, porque ele gostava de fazer isso, né? O doutor Heraldo era aquele, em vez de pagar dia da prefeitura, ele botava, era a gente dele para trabalhar para a prefeitura, ganhando salário na empresa dele, né? Era uma visão que ele tinha. Eu sempre falo, o doutor Heraldo era um homem que gostava de Nova Friburgo.
Naquela época a gente tinha os nossos métodos de informação. Era mecânicos, né? Pra você ter uma ideia, né? De ficar com um funcionário na porta do ônibus com aquele contadorzinho, né? Era aquele método de ficha, né? Mas hoje se fala que a prefeitura não tem informação. Como é que vocês vão fazer uma licitação? Eu sei que vocês estão contratando uma empresa, mas vocês vão ter essas informações todas para poder fazer uma... Muito importante isso, Modesto. Várias decisões judiciais, os juízes manifestavam-se sobre o transporte público da seguinte forma. A prefeitura não tem dados de fiscalização. A prefeitura falta a fiscalização, falta o controle. O que o termo de referência fez? Nós pactuamos que a empresa vencedora deverá ofertar, por comodato, ainda que seja por comodato, todo o equipamento ao município que possa possibilitar a informação em tempo real de número de pagantes, dos itinerários das linhas, dos horários das linhas. Então, é um outro ganho que esse emergencial está trazendo. Que hoje a tecnologia permite. A capacidade de fiscalização que o município não tinha. E isso a gente está trazendo num emergencial. Imagine no processo licitatório feito com responsabilidade, com interesse público mirado no âmbito da supremacia e indisponibilidade do interesse público, dentro do caput do artigo 37 da Constituição Federal, dentro do que preceitua a nova lei de licitações, inclusive a modernização dela, sempre objetivando a meta contratual, a gente vai poder ter grandes inovações e grandes melhorias para a nossa cidade, colocando Nova Friburgo numa cidade de vanguarda no âmbito da eletricidade e da modernização do seu transporte público coletivo. Porque hoje existe mecanismo mais fácil. Estou falando no tempo, nós tínhamos gente nossa que ficava nos pontos contando quem estava entrando no ônibus. Mas era aquele clique, 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 clique. Hoje não, hoje a tecnologia, desde que haja sinergia entre a concessionária e o poder concedente, é muito fácil saber, né? Ter essa informação em tempo real. Então, mas tem que haver sinergia, né? Tem que haver um contrato que permita que, de certa forma, obrigue, entre aspas, a empresa a passar essa informação para o poder concedente, né? É aquela história, né? Não é difícil, né? É questão de fazer. Mas hoje vocês têm essa dificuldade. Duvido que você pode me responder hoje se você sabe exatamente quantos passageiros são transportados por dia, em que linhas, horário de pico. Você não sabe isso. Os dados eram basicamente da empresa. A prefeitura tem que ter os dados dela. Então fica na dependência da boa vontade dela. E por isso que a gente precisa mudar essa história e esse emergencial traz esse instrumento para que essa história seja modificada e a gente ganhe uma autonomia fiscalizatória que é a necessidade e é o dever. Bem, Pierre, eu tenho que te agradecer. Marcolinho, obrigado pela entrevista. Faltam só 3 minutos. Você tem 3 minutos para se despedir. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. Eu sei que eu te tirei do seu trabalho. Eu ainda conversei hoje com a Ana Clara, né? Falei, a agenda dele está danada, né? Eu imagino como é que está a sua agenda, né? Se bobear, a sua agenda deve ter 36 horas. Eu agradeço. E uma rápida para a sua despedida, e em 2 minutos você falar o seguinte: vocês estarão preparados para fazer daqui a 12 meses uma licitação que atenda à legalidade, aos interesses públicos? Sim, a meta e o trabalho é nesse sentido. A contratação do Cefet é para isso. A gente já tem um olhar também dentro do âmbito de como tem que ser essa licitação, inclusive quais seriam os braços, os lotes desse processo licitatório. Isso já está desenhado. A gente, na medida que entra, já vai fazendo todo o levantamento, já tem um desenho para que quem estiver na função à época possa tocar isso com uma luz, né, dentro do seu procedimento. A gente entrou muito no governo agora, né, acumulando essas secretarias para poder dar o suporte necessário para esse momento emergencial que precisava acontecer, e essa acumulação se fez necessária. Então, é essa dedicação que a gente tem, o governo está tendo essa linha de dedicação, pegou uma situação muito complicada, juntamente com pandemia, e a gente precisa de uma coisa da sociedade: tempo. Dá tempo. Com 1 mês já estavam cobrando a prefeitura coisas de anos. Resolução. Mas aí você sabe também que... Não tem sentido, né? Então... Aí eu falei na semana passada, foi na semana passada, anterior, com o vereador Isaac Demani,
A gente sabe também porque que tem uma parcela da população que está cobrando dos políticos, né? Não vou ficar repetindo aqui porque não é a função do programa. Você sabe bem disso, né? Então é isso, Modesto. Eu que agradeço a oportunidade, a utilidade pública de estar aqui, através de Pensando Nova Friburgo, trazendo esclarecimentos, luz ao tema. A palavra bem é essa, luz. É por isso que eu usei esse iluminar sobre o tema precisa de luz, para que as pessoas tenham clareza e não possam ser distorcidas em seu entendimento através de ilações que aparecem aí com interesses outros que não o interesse público, que deve ser princípio em todos. Então, eu agradeço, quero agradecer imensamente a equipe da Prefeitura, a equipe que trabalha comigo, toda a minha equipe na Secretaria de Governo e também na Casa Civil, né, a equipe que esteve comigo detidamente nesse procedimento, que é uma equipe realmente que merece o reconhecimento da sociedade de Nova Friburgo. Tem o meu reconhecimento e deve ter o reconhecimento do município, até porque ninguém faz nada sozinho. Se essa conquista passa pela gestão do secretário Pierre, o passa junto com a sua equipe. A equipe não faz nada sozinha e o Pierre não faz nada sozinho. É uma coisa única, uníssona. E aí está o resultado, né, do sucesso dessa recuperação de praticamente 7 milhões de reais, seja recuperando, seja poupando nesse período, e também de um termo aditivo que está trazendo transparência dentro da situação da concessão de lixo e também tratamento de lixo, que foi, segundo a EBMA, o melhor termo aditivo que eles assinaram. Foi para o município, para o interesse público, o melhor termo aditivo assinado. Quer coisa melhor do que isso? Porque a transparência, a legalidade, o preto no branco, foi o que primou. Quando a lei reina, todo mundo fica bem. É verdade. É isso que a gente precisa, dar valor à legislação e ao interesse público da nossa sociedade. Então, muito obrigado por essa oportunidade de interesse público. Agradeço imensamente a TV Zoom e aqui o programa e a sua pessoa, Modesto. E agradecer também ao cidadão friburguense pela confiança que tem depositado na gestão do governo. Bem, eu vou deixar para você um pensamento, uma frase dita por um sujeitozinho que viveu lá entre o século IV e III ano de Cristo, chamado Sócrates, né? Grande filósofo. Ele disse o seguinte: uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Então, isso é para vocês. Para você, Johnny Maico, para a sua equipe. Uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. É um desafio muito grande essa questão do transporte público. Mas pode estar certo que vocês deram na semana passada, uma demonstração que muitos não esperavam, eu mesmo não esperava, mas isso me dá a gente um ânimo de ver que nós temos um governo que, eu não quero usar uma expressão grosseira, mas que é roxo, tá certo? Obrigado, e eu quero só finalmente agradecer a Deus. Sempre Deus tem que estar na frente de tudo. Não há força de Deus, então tem que agradecer a força maior, motor de tudo isso. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu louvor a Deus. Se não tiver, nada funciona. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.